Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu fico impressionado quando eu vejo os teólogos cristãos do mais alto gabarito, com sua envergadura grande, repleto de um conhecimento, repleto de uma sabedoria, sendo totalmente ignorantes no que diz respeito a judaísmo, no que diz respeito à tradição judaica. Veja, ele tem um conhecimento muito grande no que diz respeito ao cristianismo, mas quando ele vai conversar com algum judeu, quando ele vai conversar com alguma pessoa é, sobre judaísmo ou sobre tradição judaica, ele acaba cometendo diversos equívocos. Isso por não conhecer. Então, o fato deles terem esses equívocos ou deles terem esses erros grotescos afeta abruptamente a forma com que eles leem as escrituras. E se eles leem as escrituras sob este prisma, é muito perigoso. Veja bem, vou dar um exemplo. Você tem alguém extremamente gabaritado em cristianismo. E ele começa a conversar com um judeu, e o judeu questiona a tribo de Jesus. E sabe o que ele faz? Começa a falar da genealogia de Maria, sabendo que as tribos são passadas de pai, homem, para filho. Se ele soubesse essa coisa mínima, básica, ele nem sequer mencionaria a genealogia de Maria, mas por um desconhecimento de leis, de tradição judaica, ele acaba olhando a Bíblia por um prisma ocidental, grego, helênico, caído. E se você olha Jesus como um romano, como um grego, ou como alguém que tem uma mentalidade ocidental, você não consegue entender a essência do contexto pela qual ele estava inserido. Isso se deve porque a mentalidade greco-romana ainda está na maioria dos cristãos ocidentais. E isso prejudica de modo significativo a forma com que eles leem as escrituras, a forma com que eles leem a Bíblia. Recentemente foi lembrado e em muitas questões comemorado, porque nós acabamos de sair do 31 de outubro sobre a Reforma Protestante. E inegavelmente, não inegavelmente, sempre, sempre, a gente vê a figura de Lutero, como se Lutero fosse uma figura, como se ele fosse o símbolo do cristianismo. Aí algumas pessoas vão falar, não, ele não é símbolo do cristianismo, ele é o símbolo da reforma. Cara, alguém que manda queimar os livros judaicos, alguém que manda queimar sinagogas, alguém que fala que os judeus são filhos de Satanás. Como que você pode ter esse. Pode ter na figura de Lutero um exemplo de cristianismo? Não é possível. Então, assim, o cara que comete diversas atrocidades, um cara que foi base para Hitler, para reforçar as ideias de Hitler, como que ele pode ser uma figura? Então, todas as vezes, quando tiver reforma protestante, as pessoas precisam parar de ter a figura de Lutero. Lutero não é exemplo. Ele ficou famoso pelas 95 teses, ele fez muitas coisas positivas, mas ele tem marcas de de um cristianismo bem duvidoso, de um cristianismo fraco, de um cristianismo horrendo. Ele queria tirar o livro de Tiago. Por quê? Porque ele achava que o livro de Tiago era judeu demais. Porque você tem toda uma construção de que as obras
de que as obras não, de que a fé é pela graça, e aí você vem em Tiago e fala que não é somente pela fé, que não é só de que não é somente pela fé, mas que a fé sem obras é morta. Então, de que uma fé sem estar acompanhada da prática das obras, ela é morta. Então Tiago fica, ou então Lutero ele fica maluco com isso. E também o lance de confessar os seus pecados uns aos outros, ele não aceitava isso. Teria que confessar para Deus. Então, tudo isso eu fico impressionado com a mentalidade greco-romana que habita nos corações de muitos teólogos.